Este livro aqui é um livro que não vai ser encontrado aqui no Brasil, né? Este livro, ele retrata a situação de Cuba antes da Revolução e depois da Revolução. Inclusive, a capa do livro é Por que a Revolução Cubana? E nós temos que entender que o Brasil, desde a sua origem, teve uma história muito parecida com a de Cuba, processo escravocrata. Essa ideia da exploração, tá? Essa ideia da monocultura, principalmente a cana-de-açúcar. O Brasil também passou por essas transformações, né? Por essas aberrações econômicas impostas pelos países imperialistas, de explorar o continente americano, né? E o Brasil não foi diferente, Cuba não foi diferente. As duas histórias, elas são muito parecidas. Os dois povos são muito parecidos. É que não é discutido isso. Não querem discutir isso, inclusive as nossas semelhanças. Tá? Quem faz a revolução não é Che Guevara, não é Fidel Castro, não é Franco País, ou mesmo no processo de independência, José Martí, que é uma das expressões do povo cubano. Quem faz a revolução é o povo. Sem o povo não há revolução. Para começar por aí. Então Fidel Castro teve o apoio, mas antes de Fidel Castro tem uma liderança da cidade, que é Franco País, que não é discutido em nenhum livro do Brasil, ou mesmo por algumas pessoas que questionam Cuba, não conseguem falar da figura de Franco País. Foi a maior liderança, tá? Antes de Fidel, ele morre, Franco País morre e surge Fidel Castro. Não é que surge Fidel Castro ele está fazendo as suas intervenções, ele já estava em Sierra Maestra quando tem a notícia, né, do assassinato de Franco País, que é uma liderança urbana. Agora, por que a Revolução aconteceu? E isso depois de 3 anos lutando no meio do mato, comendo pouco, comendo raízes, bebendo água de chuva e tudo mais. Tá? Porque o povo apoiou, principalmente o povo camponês. Esse povo, tá? Olha só as imagens, né, das crianças paupérrimas. Tá? A vida do camponês não era fácil. E o governante Batista era um tirano apoiado pelos Estados Unidos, que cometia atrocidades. Até teve um jovem que entrou na minha página aqui, e eu não tenho mais paciência de lidar com pessoas que não têm conhecimento, pô. Acham que tem, acham que entraram no Google e aí teve as informações e vem falar besterol. Ele falou, por exemplo, que Che Guevara matou um monte de homossexual. Deixa de ser imbecil. Porque a homossexualidade na América Latina, eu posso dizer no mundo, na década de 50, as pessoas raramente se identificavam, como hoje você vê na televisão. Aliás, os maiores protagonistas na telenovela, enfim, no jornalismo, nas apresentações, eles se apresentam tranquilamente. Né? Pode pegar em todos os programas, todas as novelas, sempre tem essa questão. Na década de 50, 60, ninguém se atrevia. Peguem aqui a história do Brasil. Né? Muitos eram expulsos de casa, tal, quando os pais descobriam e etc. Poucos se identificavam, alguns chegavam a casar mesmo, tanto com homem, tanto com mulher, mas tinha algo reprimido. Então, essa discussão, ela não tem sentido algum em relação ao processo de revolução cubana. Uma coisa é depois do processo e tal, que houve, de fato, não a eliminação, mas a ideia de separar. Né? Mas isso não é como o Brasil, por exemplo, né? que é o país que mais mata homossexual. Recentemente, aí estourou a lâmpada na cara de um homossexual. Acontece o tempo todo. O Brasil está nas páginas de jornais o tempo todo. Tá? Agora, o processo revolucionário cubano ele é muito mais profundo. Os tribunais foram feitos em ginásios. Tá? O povo foi que apontou os criminosos, em sua maioria das Forças Armadas do Exército de Batista. Só para vocês terem um exemplo aqui, ó, tem aqui, ó, justiça, né? Tem uma página aqui sobre justiça, que está falando sobre
12 foram fuzilados e 4 eram principais destaques do governo de Batista, que era um tenente, um capitão, um sargento e um soldado. Né? E pelo testemunho, né, das pessoas que estiveram nesses tribunais, que eram feitos em ginásios, né, cada qual matou cerca de 50. Eles entravam, matavam mesmo, exploravam o povo, saqueavam. Era assim que era Cuba antes do processo revolucionário. A revolução tem erro? Lógico que tem. Todas as revoluções têm. Agora, quem fez o processo revolucionário foi o povo. Você tem as suas figuras emblemáticas, mas sem a presença do povo, pegando em armas, se organizando, dando cobertura, não há processo revolucionário. Só para vocês terem uma outra ideia, tem uma foto de um jovem, aqui, ó, que ele está brincando com os crânios. Esse jovem é filho, né, de um dos comandantes de Batista. Tá? E ele brinca com os crânios. Tá? Daqui tinha um grupo chamado os Tigres de Masferrer, né? Elisardo Nicolardes, ele dava os crânios para o filho dele ficar brincando. Para você ver a mentalidade do governo tirano de Batista. Então, o jovem entrar na página, falar sem comprovação, sem nada. Então, assim, eu tenho um documento aqui, isso é um registro, um calhamaço aqui de fotos e tal, das atrocidades do governo de Batista. Então, assim, a revolução ela só teve êxito porque o povo se revoltou, principalmente o povo camponês. E a cidade tinha já um processo de organização. E Fidel Castro foi uma figura emblemática, não tenha dúvida nenhuma, mas ele teve a aceitação do povo por suas ideias, pelos seus pontos cruciais, principalmente em relação ao camponês. Né? Cuba tem problemas hoje? Lógico que tem. O Brasil nós temos. Quantas campanhas de cestas básicas temos aqui? Quantas atrocidades nós temos no Brasil? Quantas crianças são mortas? Quantas pessoas compram uma moto e são mortas nesse país? Então, Cuba tem problema? É óbvio que Cuba tem problema, mas o Brasil tem problemas, e eu acredito que até maiores, por conta desse capital desigual que existe aqui. Então, antes de falarem sobre Cuba, leiam um pouco mais, se informe. Agora, não é porque tem cubanos aqui no Brasil que se formaram médicos lá e aqui vêm falar mal de Cuba, que todo o país é mal. Quantos médicos pobres do Brasil são formados aqui? É muito raro.